Olá, começamos mais um programa Entre Amigos aqui na TV Aperipê e hoje temos a Francilene, que é neuropsicopedagoga e vai contar um pouquinho sobre o papel da psicopedagogia no ambiente escolar. Tudo bem? Tudo bem, um Conte prazer mais estar aqui. sobre isso, né? Porque é uma área muito ampla. Isso Conte mesmo. mais, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Falar sobre inclusão, sobre psicopedagogia é um grande prazer. É uma luta que eu já trago há muitos anos, desde que iniciei minha graduação em matemática. Então, é algo que eu luto para que tenha mais pessoas acesso a essas informações. Muito bem. E aí a gente quer entender um pouquinho, né, o que é a neuropsicopedagogia. Conte aí para o nosso público. A neuropsicopedagogia é uma ciência que trabalha através de 3 áreas distintas, né? Que é a psicologia, a pedagogia e a neurociência também. E vem agregar no contexto escolar, educacional, que traz toda a questão de elaborar um plano de intervenção que compreenda como os alunos realmente aprendem, e principalmente aqueles alunos que têm alguma dificuldade de aprendizagem, né? Sabemos que no Brasil atualmente há 47,3 milhões de crianças matriculadas e dessas 6 milhões têm algum transtorno de aprendizagem. Então, é muito importante ter no ambiente escolar neuropsicopedagogo, psicopedagogos trabalhando para que ajude essas crianças que futuramente estarão no mercado de trabalho, estarão no ambiente como um todo e precisam de apoio. Entendi. E aí você falou da psicopedagogia, né? Então qual é a diferença da neuropsicopedagogia para a psicopedagogia? Sim. Me corrija se eu perguntei errado, porque a palavra às vezes é um trava-línguas, isso. mas me conte aí a diferença, Tá, basicamente. correto. Muita gente confunde as duas e até falam que a neuropsicopedagogia é a psicopedagogia mais completa. Porém, as duas são distintas, se complementam, né? Porque a neuropsicopedagogia vai trabalhar a questão cerebral da criança, como a criança aprende e como o cérebro dela faz, por exemplo, conexões para foco, memória. E já a psicopedagogia, que trabalha a questão da área da psicologia e da pedagogia, vai trabalhar as questões educacionais. Então, vai trazer o contexto educacional de pegar aquele conteúdo que o aluno tem dificuldade e trazer um jogo diferenciado. Então, vai ajudar também a melhorar a aprendizagem do aluno de acordo com os conteúdos escolares. Essa é a diferença entre as duas. Então, as duas se complementam, né? Um complemento, né? Isso. Uma analisa o cérebro da criança, como ela aprende. A outra vai trazer métodos com jogos, atividades lúdicas para facilitar a aprendizagem. Isso, Exatamente. interessante. E como é que a neuropsicopedagogia, né, contribui para o diagnóstico das dificuldades de aprendizagem, né? Como é que funciona isso? A neuropsicopedagogia, ela trabalha com testes avaliativos. Então, se faz uma avaliação neurológica, neuropsicopedagógica, né, da criança, para entender como é que ela foca, como está a memória, o nível de memória da criança, a questão cognitiva dela. Então, a partir dessa avaliação, através de testes, de escalas, a neuropsicopedagogia vai traçar um mapa daquela criança, de como é que ela aprende. Ela aprende mais através de aspectos visuais, auditivos ou sinestésicos. Ele prefere usar jogos, brincadeiras. Sim. Depois desse aparato, né, que a criança vai apresentar a partir dos testes, aí é que vai haver uma intervenção, um plano de intervenção que vai passar para o psicopedagogo, para o professor, para a família, para que aplique no dia a dia dessa criança. Então, nesse caso, você falou da neuropsicopedagogia, agora entra a psicopedagogia, não é isso? Isso mesmo. Aí, no caso, a psicopedagogia, como é que então, né, a psicopedagogia
auxilia nesse processo? Pronto. Então, o psicopedagogo vai trabalhar com os conteúdos escolares e também com a autoestima da criança, motivando ela a gostar de aprender. Então, a psicopedagoga vai levar jogos, recursos visuais, atividades diversas que vão motivar a criança a aprender e vão facilitar também a aprendizagem. Por exemplo, uma criança autista que precisa de recursos concretos para poder aprender, assimilar os conteúdos. Então, é o papel do psicopedagogo encontrar esses recursos através lá do que o neuropsicopedagogo fez, de todo aquele plano, de entender como é que o cérebro daquela criança funciona. Ele, então, vai, em conjunto com a família e com a escola, aplicar atividades com esses recursos para facilitar a aprendizagem. Então, é um conjunto, né? Uma equipe. Conjunto. No dia a dia, né? Falo dos profissionais, até em casa mesmo, os pais, não sei se também conseguem identificar. Sim. Mas quais são os principais sinais, né, de que uma criança ou um adolescente estão passando aí por uma dificuldade de aprendizagem? Então, inicialmente a gente percebe através, desde cedo, né, tem dificuldade na fala. Não consegue interagir bem, é extremamente agitado ou muito calminho. No ambiente escolar, dificuldade em leitura, em fazer contas básicas, matemática. Então, essa criança é possível que tenha alguma dificuldade, algum transtorno de aprendizagem. Memória, um pouquinho prejudicada, não consegue interagir bem com os outros colegas. Então, todos esses sintomas são sintomas que o professor e também os pais devem ficar atentos e buscar um especialista para poder fazer aqueles testes avaliativos e ver se tem algum transtorno, alguma dificuldade de aprendizagem e como sanar. Isso, então no caso identificando, quanto mais cedo, melhor. E aí, como é que essa intervenção funciona, né? Identificando esses sinais de forma precoce, né? Sim. Como é que funciona aí no auxílio do desenvolvimento de uma criança ou de um adolescente que tem dificuldade nesse processo de aprendizagem? Então, é primordial que se faça essa análise o mais cedo possível. Por quê? Nosso cérebro tem a questão da neuroplasticidade, então quanto mais cedo se identifica e começa a trabalhar, melhor é. Porque o desenvolvimento infantil, desde os 2, 3 anos, quando começa a interação com outros colegas, a gente percebe que precisa andar, falar, tem a questão do desfraude e tudo mais. Se tem alguma coisa que não ocorreu nos marcos do desenvolvimento corretamente, é melhor que já se comece a intervir, para que a criança não tenha prejuízos irreversíveis no futuro. Então, quanto mais cedo, melhor. Isso. E aí entra o papel da escola e da família, né? Qual seria esse papel? Como é que eles devem trabalhar, né, nesse processo de uma criança ou adolescente, né? Sim. Com dificuldade de aprendizagem? É primordial que a família e a escola trabalhem juntas, né? Muita gente diz que a escola é um treino para a vida, quando na verdade a criança passa lá 4, 5 horas ou mais, né? Que hoje com o ensino integral é mais tempo ainda. Então eles estão vivendo. Então, é necessário que a escola seja um ambiente acolhedor, um ambiente realmente de desenvolvimento, que a criança não está sendo preparada para a vida, ela está vivendo ali, né? Então, é necessário que os dois, a família e a escola, trabalhem juntos. Percebeu alguma coisa? Então, tem que haver um diálogo, tem que haver uma troca de informações também, né? Que a família se preocupe. Como é que está o desenvolvimento do meu filho? Olhando o caderno. Já é uma forma também, acompanhando. Né? Não deixando só a escola com essa função. Exato, Até porque muitas habilidades que são adquiridas no ambiente escolar, as crianças vão levar para o ambiente de trabalho, para a faculdade, até a relação com os pais, com os colegas, irmãos. Então, é necessário que haja esse companheirismo mesmo, essa junção mesmo de parceria entre a escola e a família. E quando tem uma criança atípica, que tem algum transtorno de aprendizagem, aí a parceria tem que ser maior ainda. Porque muitas atividades que são desenvolvidas na clínica com o neuropsicopedagogo e são levadas para o ambiente escolar, também devem ser reforçadas no ambiente familiar. Então, tem que haver essa trinca, né? Uma conexão. Exatamente. Isso. E aí você falou dos profissionais, né? Quais são os desafios enfrentados pelos profissionais no ambiente escolar, assim, no dia a dia mesmo, de
dessas crianças, né, adolescentes que passam por isso, por essas dificuldades. Sim. Então, são muitos desafios, mas o principal, né, é relacionado aos pais e os professores terem conhecimento, né? Entenderem que aquela preguiça não é preguiça. A criança está tendo dificuldade. Porque qual é a criança que não quer mostrar que sabe, não quer se desenvolver. Que é na fase da primeira infância que a criança mais está ali aberta a aprender, que o cérebro está aberto para absorver conhecimento. Então, se há alguma dificuldade, algum entrave, não é por preguiça, não é falta de correção, né? É porque há algum transtorno. Então, falta muitas vezes, um dos desafios maiores é realmente conhecimento do que é normal, os marcos do desenvolvimento das crianças, né? O que é normal para aquela faixa etária e o que não é. Então, a família e a escola precisam de conhecimento, e principalmente a escola, né? Porque muitas vezes, isso já é historicamente constatado, que quando entra no ambiente escolar é que se constata, que se identifica que a criança tem algum transtorno de aprendizagem. Porque quando estava com a família, aí entrou no ambiente escolar, o professor, quando ele está qualificado, ele consegue perceber que a criança tem algum transtorno de aprendizagem. Então, o maior desafio é profissionais que tenham conhecimento e que a família também aceite. Porque eu também tenho contato com professores que diz: Fran, eu não sei como fazer porque a família não quer aceitar que essa criança tem autismo, por exemplo, que a criança está no espectro, que a criança tem TDAH e que precisa de uma intervenção, que precisa de profissionais cuidando, só que a família não quer aceitar. Então, há esse entrave também, esse desafio das famílias aceitarem, para que haja uma intervenção e a criança consiga estar bem, não tenha tantos desafios futuramente, que seja trabalhado na idade certa, né? Precocemente, melhor ainda. Até porque, se a gente fizer um comparativo assim, hoje o que mais tem é adultos descobrindo que tem algum, né, o autismo, até o próprio TDAH. Então, hoje a gente tem essas oportunidades de descobrir, diagnosticar de forma precoce e trabalhar, né? Esse futuro aí dessa criança ou adolescente. Isso mesmo. Então, eu mesma tenho um exemplo de meu esposo, ele descobriu que tem TDAH e TOD somente adulto, né? Então, foi todo um desafio para poder, que ele passou durante a vida toda, que poderia ter sido bem diferente se ele tivesse sido diagnosticado ainda na infância, né? Então, é necessário que haja esse olhar diferenciado mesmo para o filho. E mesmo que não tenha, que eu digo sempre aos professores, está em suspeitando que aquela criança tem, começa a fazer atividades diferenciadas. Ele só vai ganhar, vai aprender de forma prazerosa, divertida, com jogos, brincadeiras, dinâmicas, levando a parte visual, levando algo prazeroso para a sala de aula, vai motivar a criança a aprender mais, a gostar do ambiente escolar. Então, nunca é demais você levar algo diferente. Aí, os pais também, muitos pais, Fran, eu estou suspeitando que tem, mas não tenho certeza. Não tem problema, vamos começar a intervir e fazer as avaliações. Se tiver, continua, e se não tiver, ótimo, porque desenvolveu várias habilidades com a criança. Né? Isso mesmo, muito bom. E aí, para finalizarmos, qual é a dica final que você tem para o nosso público? Gente, procurem conhecimento, né? No Brasil, são 6 milhões de crianças com dificuldades de aprendizagem. Então, conhecimento liberta. E vivemos em uma época que o conhecimento está aqui na palma das nossas mãos, né? Então, é tão importante termos acesso de forma boa, né, de forma que vá trazer resultados positivos, principalmente para nossos filhos, nossas crianças como um todo, né? Essa é a minha dica. Conhecimento liberta. Obrigada pela sua presença. Quer deixar o seu contato aqui para o nosso público? Sim, eu tenho redes sociais, né? Tanto da minha empresa, que é o Instituto Brasileiro de Inteligências Múltiplas, o INBRAIN, e também o meu Instagram, que é Francilene, Franciluz, né? NeuroPP Francilene Cavalcante. Então, vocês podem me seguir. Quem precisar de ajuda de professores, gente, eu amo ajudar, auxiliar, porque faz uma diferença muito grande em turmas de alunos. Então, o trabalho facilitado do professor ajuda toda uma geração de
pessoas, né? Pessoinhas que estão ali em desenvolvimento. Podem contar comigo, entrem em contato, viu? Obrigada pela sua presença. Eu acredito que o público também gostou. Muito obrigada, Francilene, e seja muito bem-vinda quando quiser voltar para falar mais um pouquinho sobre essa temática que é muito bonita, tá bom? Muito obrigada, pessoal. E a gente volta já aqui no programa Entre Amigos. Olá, estamos diretamente daqui do estúdio do programa Entre Amigos para te fazer um convite. Você quer participar do programa Entre Amigos? Então manda o seu vídeo para o quadro Você Pergunta e o nosso convidado vai te responder no ar aqui no nosso programa. O seu vídeo, gente, tem que ser assim, ó, na horizontal. Manda já o seu vídeo para o contato que aparece aqui na tela e participe do nosso quadro. Sabe aonde? Aqui no programa Entre Amigos na TV Aperipê.